Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso devocional do livro Sabedoria Viva, de Hernandes Dias Lopes. E antes de continuar, clica no botãozinho vermelho, se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa Deus te usar. Hoje nós iremos ler o dia 95, que diz: lute pela salvação de seus filhos. O povo de Israel foi oprimido no Egito por longos anos. Seus pés estavam atolados no barro, suas mãos estavam calejadas pelo pesado trabalho e suas costas sangrando pelos cruéis açoites dos algozes. Deus enviou Moisés para libertar seu povo dessa amarga escravidão. Enviou 10 pragas para desbancar os deuses do Egito. A última praga foi a da morte dos primogênitos. Naquela fatídica noite, à noite de Páscoa, Deus ordenou ao povo de Israel sacrificar um cordeiro sem defeito e colocar o seu sangue nos batentes das portas. Ao ver o sangue, o anjo da morte passaria sobre a casa dos israelitas e pouparia os primogênitos. Os primogênitos israelitas foram salvos não pelas suas virtudes, mas pelo sangue do cordeiro. Enfim, Os pais tomaram todo o cuidado para que naquela noite nenhum primogênito ficasse longe do abrigo protetor do sangue. Nós, pais, precisamos de igual forma lutar pela salvação de nossos filhos. Eles são filhos da promessa, são herança de Deus. Não podemos abrir mão da salvação deles. Nossos filhos precisam estar debaixo do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. Não há salvação em nenhum outro nome, exceto o nome de Jesus. Não há nenhum outro abrigo protetor, exceto o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como diz aqui, não foi pelas virtudes, mas pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos salvos, não pelas nossas virtudes, mas pelo sangue do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo, pendurado naquela cruz. Foi Ele que nos salvou. E aqui ele fala que nós devemos dar o nosso sangue, devemos como é que eu posso dizer a palavra mais certa? Se abdicar de algumas coisas para podermos levar a palavra do Senhor para os nossos filhos. Nós devemos colocar na mente dos nossos filhos para eles entender verdadeiramente o sentido do nosso Senhor Jesus Cristo, o sentido do sangue do Cordeiro, que é o de Cristo. O que nós temos feito pelos nossos filhos, para que eles tenham a salvação. O que eu tenho feito, o que você tem feito, meu irmão, para que seu filho conheça verdadeiramente a palavra do Senhor. Se nós lermos lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13, que diz: o sangue vai servir de sinal nas casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima sem ferir ninguém. Assim a praga de destruição com a qual ferirei o Egito não atingirá vocês. E aí o que eles fizeram? Pegaram o melhor cordeiro sem defeito e passaram o sangue nos umbrais. Mas eles fizeram por quê? Para salvar os filhos, os primogênitos. E o Senhor e o nosso Deus fez o quê? Pegou o Cordeiro perfeito, que não foi o nosso Senhor Jesus Cristo, e usou o sangue dele para salvar os filhos dele, que somos nós. E o que você tem feito para salvar o seu filho, para ele entender verdadeiramente a palavra do Senhor? Então vamos fazer como a palavra diz, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Ensine com diligência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, meus irmãos, comece a falar verdadeiramente da palavra do Senhor para os seus filhos. Antes de deitar, depois que levantar, nos caminhos, levando para a escola, voltando da escola, levando para um trabalho. Fale da palavra do Senhor para os seus filhos. Vamos falar da palavra do Senhor para os nossos filhos, aonde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo com eles. Que a palavra do Senhor seja a principal no nosso bate-papo com os nossos filhos,
antes de deitar, depois que levantar. Que seja verdadeiramente a palavra do Senhor na vida dos nossos filhos, para que nós podemos lutar pela salvação dos nossos filhos. Como diz aqui, ó, no dia 95, no devocional de hoje: lute pela salvação de seus filhos. Então, meus irmãos, o Senhor nos deu, nos confiou, a partir do momento que Ele nos deu os nossos filhos. Porque não cai uma folha da árvore sem a permissão dEle. Então, se nós tivemos nossos filhos hoje, foi pela permissão dEle. E se Ele nos permitiu, Ele nos confiou a nós colocarmos nos nossos filhos e fazermos eles entenderem verdadeiramente a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos levar a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor liberte os nossos filhos enfim, dessa vida mundana, liberte os nossos filhos da depressão, das coisas ruins que tem nesse mundo hoje, e faça os nossos filhos entender verdadeiramente a palavra do Senhor, para que com isso eles consigam alcançar a salvação. Meus irmãos, que essa palavra venha entrar verdadeiramente no coração de cada um de vocês, e que vocês venham entender verdadeiramente a palavra do Senhor e verdadeiramente o propósito que nós temos de levar a palavra para os nossos filhos. Que Deus abençoe vocês poderosamente, que o Senhor cubra vocês poderosamente com o sangue dele, não só vocês, mas os filhos de vocês, os nossos filhos. Que Deus abençoe ricamente, verdadeiramente, poderosamente. Fiquem com Deus, meus irmãos.